Boa noite, queridos. Paz do Senhor, amém? Amém? Quantos estão cansados aí? O Senhor, Ele renova suas forças, Ele renova nossas forças. Amém? Deixa assim, eu não vou gritar não já. Pode ficar tranquilo. Boa noite. Deus é bom. Conseguimos chegar aqui, apesar da chuva. Eu estava falando para a pastora Denise. Bem na hora do culto começa a chover, né? E aquela chuva torrencial. Fala assim, pronto. Se eu quase não venho para a igreja, imagine os outros. Isso porque eu vim de carro. Mas, glória a Deus, nós chegamos. Estamos aqui firmes e fortes para mais um dia adorar o Senhor, estar na presença dEle. Amém? Que você nessa noite possa abrir o seu coração para aquilo que Deus tem para ministrar a sua vida e a minha vida. Gostaria que você fechasse seus olhos neste momento, curvasse a sua cabeça. Comece a falar com o Senhor agora, Pai. Em nome de Jesus, nessa noite nós queremos, ainda na tua presença, te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Senhor amado, nós te agradecemos porque até que o Senhor tem nos ajudado. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus que nos fortalece quando estamos cansados, quando estamos fracos. E nós te agradecemos, Senhor amado, porque o Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas nas nossas vidas. Deus, obrigado por esse dia onde nós podemos acordar, onde nós podemos abrir os nossos olhos, onde nós podemos fazer a tua vontade, onde nós podemos cumprir o teu propósito, o teu chamado para mais um dia estarmos aqui na tua casa. Obrigado pelo dia de trabalho de cada um dos teus filhos que aqui estão, Senhor. Que aqueles que estão cansados, que eles sejam renovados agora, através do teu Espírito Santo. Toda enfermidade nós queremos repreender agora em nome de Jesus. Todo aquilo que possa querer tirar a nossa atenção da tua palavra nessa noite, nós queremos repreender e nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda preocupação humana, toda insatisfação humana nós colocamos diante do teu altar. E te pedimos, Senhor amado, que o Senhor leve cativo agora a nossa mente ao teu trono, para que nós possamos entender e compreender tudo aquilo que será ministrado nessa noite. Que eu possa diminuir e que o teu Espírito venha crescer. Que o Senhor possa usar a minha vida, Senhor amado, conforme a tua vontade e o teu querer nessa noite. Pai, eu profetizo aqui que terrenos, corações, como terrenos férteis, onde vão receber a semente da tua palavra. E essa semente ela vai crescer no momento certo. E o Senhor vai trazer o convencimento através do Espírito Santo do arrependimento para as nossas vidas. Pai, nós te clamamos nessa noite, te pedimos, fica conosco. Acampa teus anjos ao redor desta igreja, livra de todo mal, Pai. Toda seta, todo dardo inflamado do inimigo que cai por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro agora a nossa mente liberta. Declaro agora a nossa mente, Senhor amado, sendo transformada pelo poder da tua palavra. Eu te agradeço por tudo aquilo que tem feito em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Esse mês nós estamos trabalhando um tema. Falar sobre o arrependimento. E por que é necessário se arrepender? Porque é necessário nos arrependermos. Porque muitas vezes quando nós andamos pelo nosso próprio entendimento, pelo nosso próprio conhecimento, muitas vezes nós caminhamos por caminhos aonde o Senhor não quer que nós andemos. Nós andamos por lugares aonde o Senhor não nos colocou. E é necessário que muitas vezes nós nos arrependamos daqueles caminhos que temos tomado e voltemos ao propósito, voltemos ao original da palavra. Voltemos àquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Amém? Eu vou falar de uma palavra, uma passagem. Se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. É uma passagem, uma parábola muito conhecida, fala sobre o filho pródigo. E eu sei que semana passada foi ministrado sobre um arrependimento do povo, onde cada um de nós precisávamos tomar as nossas decisões, onde nós precisávamos entender qual que era a vontade de Deus para nós,
Aonde que nós temos que ser, que aceitar e que reconhecer a nossa responsabilidade dentro de algo que tem acontecido nas nossas vidas. E hoje eu quero continuar um pouco em cima desse tema, mas através em outra palavra, que ela fala de um arrependimento pessoal, de um arrependimento através de um amor que nos constrange. Amém? Que nessa noite o amor do Senhor possa constranger a sua e a minha vida, a nós voltarmos para o propósito original, voltarmos para a chamada dEle, para aquilo que Ele tem para nós. Coloca aí, filho. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar os porcos. Então, já foi isso daí. Próximo. 16. Está tendo um pouco de delay aí. Amém? E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Só até aí por enquanto. Amém? Esse sermão, essa pregação, ela fala sobre o poder transformador do arrependimento. O arrependimento é uma das mensagens mais centrais do Evangelho. Na parábola do filho pródigo, Jesus ilustra não apenas a gravidade do pecado e suas consequências, mas também a imensurável graça de Deus que acolhe o arrependido. Amém? Quando Jesus começa a pregar, uma das primeiras palavras que ele fala, das primeiras pregações dele, ele fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o arrependimento é o centro da pregação do ministério de Jesus. O arrependimento para quê? Arrependimento para a salvação. Jesus, ele ilustra não apenas a gravidade do pecado e suas consequências, mas também a imensurável graça de Deus que acolhe o arrependido. A graça de Deus, ela te acolhe, ela me acolhe, amém? A graça de Deus, ela nos acolhe quando nós nos arrependemos. Quando nós falamos: Senhor, eu estou arrependido daquilo que eu fiz. E verdadeiramente nós mudamos a rota da nossa vida. Aí o amor de Deus, ele nos acolhe. Imagine alguém perdido em um deserto, longe de casa, sem rumo, e ao perceber que há um caminho de volta, decide retornar. Essa é a jornada do filho pródigo. E muitas vezes é a nossa também. Muitas vezes nós nos encontramos perdidos, sem rumo, sem caminho, sem uma direção. Como eu disse no começo do culto, não sei, é uma coisa que nós costumamos falar sempre. Nós não sabemos como você veio até aqui, mas o importante é que você veio. O importante é que nós viemos. E se nós abrirmos o nosso coração, nós não vamos voltar para casa da mesma forma que nós chegamos. Amém? Então, nós vamos falar um pouco sobre a jornada do filho pródigo.
de retorno. A decisão dele de retornar, de se arrepender e retornar para a casa do pai. No versículo de Lucas 15, 12 e 13, nós vemos o caminho da rebeldia. Quando ele fala: pai, dá a minha parte da fazenda que me pertence. Ali ele estava falando: pai, eu quero usufruir daquilo que eu tenho, que o Senhor tem para mim, agora que eu sou novo. Eu não quero esperar o Senhor morrer, não sei daqui quantos anos, para que eu venha desfrutar da herança que o Senhor vai deixar para mim. O filho não pedia apenas bens, mas a essência de tudo que o pai tinha conquistado. Era um ato de desprezo pela autoridade e a presença do pai. Muitas vezes, quando nós agimos com rebeldia, quando nós não fazemos aquilo que o Senhor Ele nos manda, aquilo que o Senhor Ele nos pede através da sua palavra, que nós amemos uns aos outros. Mas eu não amo meu irmão, eu estou sendo rebelde. Quando ele fala que nós temos que perdoar o nosso irmão e eu não quero perdoar, eu estou sendo rebelde. Eu estou sendo desrespeitoso com a autoridade e a presença do Pai, porque a palavra fala que Deus, Ele é amor. Ele te ama, Ele me ama. Nós cantamos aqui nessa noite que para o Senhor nós somos como uma menina dos olhos. Amém? Querido, hoje eu experimentei um pouco sobre a questão de você mexer na menina dos olhos. Eu estava escovando o dente, eu bati na pasta de dente e voou pasta de dente dentro do meu olho. Pensa num negócio que arde. Eu falei para a pastora Denise, falei assim: acho que você vai ter que pregar no meu lugar. Ela falou: se vira. Ela vai ler e eu vou falar. Mas o negócio arde. E o Senhor, Ele quer cuidar de mim e de você para que nada nos aconteça. Que nós não venhamos sentir nada. Que nós não venhamos passar por aquilo que eu passei. Que é sentir um incômodo. Meu olho está incomodando até agora. Amanhã eu vou chegar no serviço, vão falar que é conjuntivite. Eu vou falar, não, joguei. O pessoal passa sabonete, né? Para pegar uns atestados. Meu Deus, arde demais, irmão. Pelo amor de Deus. Aí um abençoado ainda liga umas luzes e fica nos seus olhos ali. Mas nós temos que entender que Deus, ele nos guarda, Ele quer nos guardar. Ele quer nos proteger, Ele quer te livrar de todo mal, querido. E muitas vezes a gente, por rebeldia, nos afastamos e saímos da presença dEle. Queremos estar na nossa independência, na nossa autossuficiência. O filho queria liberdade, mas acabou prisioneiro das suas próprias escolhas. Assim acontece conosco quando buscamos viver longe de Deus. Muitas vezes essa liberdade parece ser bom, parece ser legal, mas nos traz algumas prisões. Nós ficamos presos pelo pecado, ficamos presos muitas vezes até pela mão de outras pessoas, porque quando nós estamos afastados do caminho, da presença do Senhor, nós somos presa fácil para o inimigo, nós somos enganados a qualquer momento. Nós podemos ser enganados por pessoas, por palavras. Então, esse filho, ele se tornou prisioneiro de uma decisão. Muitas vezes, querido, quando a gente, não sei se você já passou por isso, às vezes a pessoa fala assim: poxa, quando eu não estava na igreja, as coisas para mim estavam bem, estava indo tudo bem, mas foi só ir para a igreja e o negócio começou a ficar difícil. É porque o diabo, ele não vai se importar muitas vezes com você, conosco, quando nós estamos fazendo a vontade dele. Tem uma historinha que ela fala sobre a pessoa em cima do muro. Diz que tinha um homem sentado em cima do muro, do lado tinha um anjo e do outro lado tinha um diabo. E tinha uma quarta pessoa observando aquela que estava sentada no muro. E diz que o anjo ficava assim para ele: vem, desce para cá, pula para cá, vem aqui desse lado, não fica em cima, não fica aí não, vem para cá, desce para cá.
E aquela pessoa olhando aquilo e o diabo lá do outro lado, de braço cruzado, quieto, não falava nada. E passado mais um tempo, aquele anjo insistindo. E aquele homem, ele foi perguntar para o diabo, falou assim, poxa, eu estou vendo o anjo lá daquele lado, insistindo para o cara descer do muro e para o lado dele, e você está de braço cruzado. Você não fala nada, por quê? Ele falou assim, porque o muro é meu. O muro me pertence, então não vou me preocupar com ele. Se ele vai continuar em cima, o problema é dele. Ele está fazendo a minha vontade. Então, queridos, muitas vezes nós temos que sair de cima do muro. Nós temos que decidir o que nós queremos fazer da nossa vida. Qual caminho nós devemos seguir. A palavra do Senhor fala que nós devemos escolher a vida ou a morte. E o Senhor ainda nos dá um conselho. Escolha bem, porém, o caminho da vida. É decisão sua e minha escolher aquilo que nós queremos viver. Nós costumamos falar que um dia, que as coisas muitas vezes com Deus, ela está difícil, imagine sem Ele. Eu sou uma pessoa que, quando eu saí da igreja daqui, eu saí numa segunda, na terça-feira eu já me membrei em outra. Quando eu voltei para cá, eu saí num dia, no outro dia eu voltei para cá. Sabe por quê, querido? Nós não podemos dar brecha para o diabo. Eu sei que se eu ficar uma semana fora da presença do Senhor, fora da igreja, fora dos caminhos do Senhor, o diabo ele pode muitas vezes querer ceifar a minha vida e levar. Às vezes a gente acha que, não, eu vou ficar, não, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso estar na presença do Senhor porque está tudo bem. Nós estamos em cima do muro. Precisamos decidir realmente sair de cima do muro e estar do lado, na presença do Senhor. O filho pródigo, ele estava prisioneiro das próprias decisões dele. E quantas vezes nós não estamos prisioneiros das nossas próprias decisões? O filho queria a liberdade, mas acabou prisioneiro das suas escolhas. Em Provérbios 14, 12, fala assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Quantas vezes confundimos liberdade com ausência de limites, rejeitando os conselhos divinos? Precisamos avaliar se nossas escolhas refletem rebeldia ou obediência. Às vezes a nossa liberdade, a liberdade que nós tanto queremos, é porque nós não queremos ter limites. É porque nós não queremos ter algo que controle as nossas vidas. Quando nós vivemos afastados da presença do Senhor, ou longe dos caminhos do Senhor, é porque nós não queremos que a palavra dEle dirija as nossas vidas. Mas hoje o Senhor está te chamando, querido, para viver uma vida dirigida pelo Espírito Santo. E quando nós temos a nossa vida dirigida por Ele, tudo que nós fazemos vai bem. Nós aprendemos e nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas ruins, elas nos trazem para a presença do Senhor. E isso nos traz esperança de que alguma coisa vai mudar, de que alguma coisa vai ser diferente na minha e na sua vida. Quando nós estamos com o Senhor, nós podemos saber e entender que por mais que demore, a nossa vitória ela vai chegar. A nossa bênção ela vai chegar. Agora, quando nós estamos afastados, nós padecemos e passamos por necessidades, e nós não temos a quem recorrer, a não ser ao braço nosso, ao braço do homem, com as nossas próprias forças. Hoje o Senhor está nos chamando a um arrependimento, para que nós deixemos de viver a nossa vida com a liberdade que nós achamos que nós merecemos, e comecemos a ser direcionados e guiados por Ele. O Senhor, Ele te deu um livre-arbítrio, direito de escolha. Amém, queridos? Isso você não pode, isso você tem que entender. Você tem o direito de escolha. Nós temos o direito de escolher se nós queremos viver bem ou se nós queremos viver em dificuldades. Não falo viver mal, mas em dificuldades.
E aquele filho, confundindo a liberdade com a ausência de limites, chegou ao fundo do poço. Em Lucas 15, 14 e 16, e desejando encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, ninguém lhe dava nada. A palavra bolotas refere-se a alimento destinado a animais, mostrando a degradação total do filho pródigo. Ele que antes vivia em abundância, agora desejava o que nem mesmo os porcos rejeitavam. Aquele filho, ele tinha tudo em abundância. O Senhor quer que nós tenhamos em abundância. Ele quer que nós entendamos isso. Você tem todo o direito, querido. A palavra do Senhor fala que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança. É sua herança. Mas para isso, para que eu e você recebamos essa herança, é necessário que nós voltemos e falemos: Pai, eu não sou digno, mas me aceita. Eu não sou digno de estar na sua presença, mas me aceita. Quebra o meu coração. Transforma o meu coração, transforma a minha vida. Querido, independente daquilo que você tenha cometido, independente daquilo que você tenha vivido, independente da situação que te trouxe até aqui, hoje o Senhor quer mudar a sua e a minha história. A partir do momento que nós falamos para Ele: Senhor, constrói em mim um coração reto, um espírito reto. O pecado fará você ir mais longe do que deseja, mantê-lo mais tempo do que planeja e custar-lhe mais do que pode pagar. O pecado fará você ir mais longe do que você deseja, mantê-lo mais tempo do que você planeja e custa-lhe muito mais do que você pode pagar. A palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a morte. Quando fala de morte, eu não estou falando aqui de uma morte não somente física, mas uma morte espiritual. O pecado, ele nos afasta da presença do Senhor. Você vê que essa frase, ela nos lembra de um filho que pegou aquilo que é a herança dele, aquilo que o pai deu para ele, e foi para mais longe. Foi para longe. Longe da presença do pai. Aquilo lhe custou muito caro. E chegou um momento que ele já não podia pagar. Chegou um momento que ele já não tinha mais como se sustentar. O fundo do poço não é o fim. É muitas vezes onde percebemos nossa necessidade de Deus. Reconhecer a nossa falência espiritual é o primeiro passo para a restauração. Amém? Que nós possamos reconhecer que nós precisamos do Senhor. Que eu e você possamos falar: Senhor, eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu reconheço que sem Ti eu não posso fazer nada. Eu reconheço que sem o Senhor eu não consigo, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu reconheço que eu preciso da presença do Senhor. Que você e eu possamos reconhecer nessa noite e falar: Senhor, eu reconheço. E através desse reconhecimento que o Senhor traga arrependimento à minha vida, para que eu possa mudar as minhas atitudes, para que eu possa mudar os caminhos que eu tenho andado. O arrependimento é uma mudança de mente e de atitude. Amém? Quando nós nos arrependemos de algo, quando nós nos arrependemos, nós mudamos a nossa mente e as nossas atitudes. Quando você se arrepende verdadeiramente de algo, você não pratica mais aquilo, você não volta mais para aquilo. Nós não voltamos mais a cometer os mesmos erros, porque nós nos arrependemos. Agora, quando nós praticamos as mesmas coisas, não é um arrependimento, foi um simples remorso. É algo que, o que é o remorso? É algo que te traz um peso, mas não te traz culpa. É algo que, vamos mudar, é algo que te traz a culpa, mas não te traz o peso. Agora o arrependimento, ele te traz a culpa, ele te traz o peso e te traz também a transformação e a vontade de mudança. Então o arrependimento, ele gera em nós uma mudança de atitude, uma mudança de mente. Eu já falei isso para vocês aqui.
Eu nunca fui, eu nem sempre fui essa pessoa maravilhosa que eu sou hoje. Eu nem sempre fui uma pessoa. Eu falo que nem eu me aguentava no começo do Evangelho. Cara, eu era terrível. Só que o arrependimento, ele te traz mudança. O arrependimento, ele te traz uma transformação de mente. Eu vou falar isso para você, para que você entenda, para que nós entendamos que, cara, se eu mudei, você pode mudar. Eu era uma pessoa que de 10 palavras que eu falava, 11 era palavrão. E coisa feia. Hoje, querido, eu não consigo nem ouvir palavrão. Eu fico envergonhado quando eu ouço. Mas tem pessoas que para eles é normal isso. E eu falo assim, não é no mundo não, viu? Em cima dos púlpitos. Não nesse aqui, mas eu já ouvi em outros lugares aí. Você fica horrorizado, você fala, meu Deus. Como é que a pessoa consegue? Porque a palavra fala que de uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Quando nós nos arrependemos, o Senhor, Ele muda até o nosso falar, até o nosso jeito de agir. Eu era uma pessoa que, eu gostava de uma encrenca. Hoje até eu não me reconheço, eu fico, calma, você tem que amar. Você tem que exercer o amor. Eu sei que não é fácil exercer o amor com algumas pessoas. Você acha que é fácil amar o Josafá? O Alex? O Devlin? Né? Não, cara, não é fácil. Mas o Espírito Santo, ele nos ensina a amar o nosso irmão, a aceitar as dificuldades dele. Eu costumo falar muitas vezes, as pessoas viram, não sei se você já falou isso, ou se você já viu isso. As pessoas falam, ai, não vou com a cara daquele irmão. Nossa, não vou com a cara do Alex. Quem foi que estava ministrando no domingo e falou assim, não gosto da barba do Capu, do pastor? Quem ministrou domingo mesmo? Pastor, é verdade, ó, Tô esquecendo tudo, né? Eu lembro que ele ministrou sobre o Espírito Santo. Aí fala assim, o pastor não lembra nem da palavra. Não, lembro sim. Mas nós temos que aprender a amar o nosso irmão e reconhecer e ver, poxa, por que eu não gosto dele? Eu costumo falar para as pessoas, você não gosta dele? Senta com a pessoa e fala para ele, irmão, me conta a sua história. Me conta quem você é, como você chegou aqui, o que Jesus fez na sua vida. Talvez eu vou entender o seu jeitinho. Talvez eu vou entender, com certeza eu vou entender o porquê você é desse jeito. Amém? Mas em nome de Jesus, que todo meu santo não bateu, caia por terra em nome de Jesus. Né? As pessoas têm aquele costume, não bateu com o do irmão ali. Irmão, vai se converter. Porque o Espírito Santo é um só. Aí nós temos que ver qual é o Espírito que está em nós. Se é um Espírito com E maiúsculo ou se é um Espírito com E minúsculo. Amém? Caindo, porém, em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? A palavra metanoia, traduzida como arrependimento, significa uma transformação completa de mente e de coração. Nós temos que ter uma transformação completa, queridos. Não só na nossa mente, mas também no nosso corpo. Assim como o filho pródigo, muitas pessoas só reconhecem sua necessidade de mudança quando enfrentam as consequências de suas escolhas. Amém? Todas as suas escolhas vão trazer consequências para você. Todas as nossas escolhas vão trazer consequências para nós. E muitas vezes consequências ruins. E aí nós vamos entender que aquela escolha não foi boa. E nós vamos entender que nós precisamos mudar por causa daquela escolha. Por causa do caminho que nós entramos e que nós andamos. Sabe, quem aqui já andou, às vezes você está num lugar
E você fala assim, não, vou por esse caminho aqui. Chegar lá na frente e você fala, puxa vida, eu devia ter voltado e caminhado por outro caminho. E muitas vezes é isso que nós temos que fazer. Reconhecer que entramos pelo caminho errado porque nós achamos que era mais fácil. Às vezes nós vamos pelo caminho mais fácil e nem sempre o mais fácil é o mais correto. Às vezes é necessário dar uma volta maior. Às vezes, queridos, é necessário confiar no GPS. Eu vou falar para vocês de mim, motorista. Às vezes a gente está fazendo um caminho, o GPS ele fala assim, ó, entra aqui. Aí você fala, não, mas se eu for por aqui, eu chego lá e faço isso. Aí eu vou por onde eu conheço. Só que chega lá na frente tem uma obra, eu tenho que voltar todo o caminho e ir por onde o GPS me falou. E às vezes é assim, Deus ele é o nosso GPS. A nossa bússola, Ele quer nos guiar pelos caminhos certos, mas a gente no nosso autoconhecimento de achar que já sabemos de tudo, vamos pelo caminho errado. E muitas vezes lá na frente temos que voltar e andar pelo caminho que o Senhor quer para nós. Olha o tempo que nós perdemos, muitas vezes fazendo as coisas pelo nosso próprio entendimento, pelo nosso próprio conhecimento. Amém? Entendendo? Quem está me entendendo aqui? O arrependimento verdadeiro sempre leva à mudança. O arrependimento não é apenas um sentimento de culpa, é um retorno consciente ao Pai. Devemos não apenas lamentar o pecado, mas abandoná-lo e buscar a presença de Deus. Amém, queridos? Nós não devemos simplesmente nós não precisamos simplesmente abandonar o pecado, mas também buscar a presença do Senhor. Porque se nós não buscarmos a presença do Senhor, logo, logo nós voltamos para onde nós estávamos. Amém? A palavra do Senhor, ela fala que quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, é necessário que o Espírito Santo, ele entre em nós. Que nós demos liberdade para que o Espírito Santo, ele entre em nós e comece a fazer mudança. Por quê? Se nós aceitarmos e não deixarmos ele entrar, as mudanças que são necessárias, e a casa ficar vazia, aquele espírito maligno que saiu da gente, ele vai andar por esse mundo e vai voltar e trazer com ele mais 7. E a Bíblia fala que o estado daquela pessoa se torna pior do que ele estava, do que ele era. Por quê? Porque não é só aceitar Jesus, mas é deixar o Espírito Santo entrar em nós e mudar as nossas vidas. E entrar em nós e nos convencer de todo o pecado. É necessário que nós falemos, Senhor, reconhecer que Ele é o único suficiente Salvador das nossas vidas. E levantando-se foi para o pai. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o viu, e movido de íntima compaixão, correu e o abraçou. A palavra compaixão transmite um sentimento profundo que parte das entranhas, simbolizando o amor incomparável de Deus. A Bíblia fala que o filho, quando o pai ele avistou o filho, que o pai correu ao encontro dele. Querido, o Senhor está correndo ao seu encontro, ao nosso encontro. É necessário que nós voltemos a Ele, que nós queremos ser alcançados por Ele. É necessário que eu e você falemos, Senhor, que eu seja hoje tocado pelo Teu Espírito, que eu seja transformado, que eu seja, como eu falei no começo, que eu seja constrangido pelo Teu amor, pela Tua compaixão. O amor do Senhor, ele é incomparável. Falam que o amor de Deus é comparado ao amor de uma mãe, amém? Só que há mães e mães, querido. Mas eu vou te falar uma coisa, só há um Deus. E o amor dele não muda. O amor dele, ele não te exclui. O amor dele, ele não te afasta.
O amor dele não segrega, o amor dele não te julga, o amor dele não te confunde, o amor dele não te lança da presença dele. O amor de Deus, ele te constrange, ele me constrange, ele nos traz para a presença dele. O amor do Senhor nos abraça de tal forma que nós não nos sentimos dignos desse amor. Checa lá, basturianda lá, baixeia. Que nessa noite, querido, você possa sentir o amor do Senhor na sua vida e na minha vida. Que nós possamos ser tocados pelo amor do Pai. Checa lá, basturianda lá, base. Deus sempre está à espera do pecador arrependido. Ele não apenas o aceita, mas nos restaura e nos honra. Amém? Deus, ele não quer somente te restaurar, ele quer te honrar. Ele quer nos honrar. A palavra do Senhor fala que quando aquele filho chegou ao pai, que ele falou com o pai se dirigiu a ele e falou por quê? E trouxe uma restauração para ele falando, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Querido, que eu e você nessa noite possamos ser achados pelo Senhor. Se nós estávamos perdidos na presença dEle, até mesmo dentro da igreja, dentro da casa, que eu e você possamos ser achados por Ele. Que o Senhor possa se alegrar com a minha e com a sua vida nessa noite. Que Ele possa olhar para mim e para você, que Ele possa nos amar. Que Ele possa, e que nós possamos amá-lo da forma que Ele nos ama. Muitas vezes, quando nós nos afastamos da presença do Senhor, a palavra já fala, nos afastamos, porque o Senhor ele permanece onde Ele estava. E eu vou falar uma coisa para você, quando nós voltamos, Ele ainda está onde nós deixamos. Talvez se você tenha deixado o Senhor, hoje é a noite de retornar para Ele. Hoje é a noite de voltarmos para Ele. Independente de qualquer situação, querido. Como eu falei aqui, o Senhor ele não olha para o seu pecado. Ele quer olhar para o seu e para o meu arrependimento nessa noite. Que haja uma mudança em nós. A palavra reviveu significa trazer de volta a vida, espiritualmente. O filho estava morto, mas a reconciliação com o pai trouxe vida nova. A festa organizada pelo pai mostra como o arrependimento verdadeiro resulta em celebração no céu. A Bíblia fala que a festa no céu quando o pecador se converte. Só existe festa no céu quando uma pessoa se converte. Não existe festa no céu quando eu falo em línguas estranhas. Não existe festa no céu quando eu recebo uma bênção do Senhor. Não existe festa no céu quando eu recebo um milagre do Senhor. Só há festa no céu quando alguém se converte ao Pai. Quando alguém volta para os caminhos. Quando nós voltamos para os caminhos do Senhor. Só aí há festa no céu. Que nós possamos alegrar o Senhor nessa noite. E muitas vezes até dentro da casa do Senhor, que nós possamos voltar para Ele e falar, Senhor, que eu possa trazer festa aos céus nessa noite. A graça de Deus é maior do que o pior dos nossos pecados. Amém? A graça do Senhor é maior do que o pior dos nossos pecados. A palavra do Senhor fala que o que nos separará do amor de Deus? Nem peste, nem a morte, nem principados, nem potestades. Nada nos separará do amor de Deus. Nada, querido. A única coisa que pode nos separar do amor do Senhor é a nossa falta de arrependimento. A parábola do filho pródigo nos ensina que o arrependimento é o caminho para a reconciliação com Deus. Quando caímos em nós mesmos, decidimos voltar para o Pai e nos rendemos à sua graça, experimentamos restauração e vida abundante. Deus está de braços abertos e pronto para perdoar. Ele não olha para o nosso passado, mas para um coração arrependido
que deseja recomeçar. Amém? Deus, Ele não olha para o nosso passado. Deus, Ele não olha para aquilo que eu e você cometemos. Ele olha para as nossas vidas, para um coração que deseja recomeçar. Quantos desejam recomeçar nessa noite? Quantos querem recomeçar nessa noite? Hoje é noite de recomeço, queridos. Estamos no começo do ano. Que esse começo de ano nós possamos recomeçar. Possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos e voltarmos para a presença do Pai. Amém? Como cristãos, somos chamados não apenas a nos arrepender, mas também a celebrar e acolher outros que voltam à comunhão de Deus. Hoje é dia de cair em si e decidir pelo retorno ao Pai. Como você responderá a esse convite? Hoje é dia de nós nos arrependermos e voltarmos ao Pai. Como que nós vamos responder a esse convite, querido? Vamos falar, Pai, perdoa. Eu não sou digno, mas me torne digno através do seu Filho Jesus. Ou nós vamos continuar andando pelos caminhos errados que muitas vezes nós caminhamos. Que hoje nós possamos trazer, o Senhor possa trazer uma mudança de pensamento, de sentimento em nossas vidas nessa noite. Que eu e você possamos mudar na presença dEle, amém? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos neste momento. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar com o Espírito Santo de Deus.